Olá, nessa aula falaremos da ordem dos primatas, um grupo de mamíferos que compreende popularmente os chamados macacos, símios, lêmures e os seres humanos. Os primatas são uma ordem de mamíferos placentários que inclui entre 190 e 400 espécies. O número de espécies às vezes é exagerado para fins de proteção ambiental, já que aproximadamente 10% dos primatas do mundo estão em risco de extinção. As espécies incluem lêmures, micos, saguis, babuínos, gorilas e muitos outros, incluindo os humanos. Algumas das características dessa ordem são 5 dedos em cada mão e dedos em cada pé. Grandes proporções entre o cérebro e o corpo e grande diversidade de tamanhos e destreza manual. Então, na subordem Strepini, a gente vai ter lêmures, aiais, lores, potos e galgos. Vão ter 7 famílias, de primatas, que são arborícolas, e anteriormente eles eram chamados de prosímios, São concentrados em Madagascar, mas com algumas espécies também na África e na Península da Malásia. Todos eles possuem uma região úmida e desprovida de pelo, que é uma característica deles, que é o rinário. E a narina deles é circundada em forma de vírgula, com uma cauda muito longa e um segundo dedo desprovido de garra. Então, ainda falando sobre os Strepini, os prosímios, falar de mais algumas características para complementar. A sutura deles, metópica, eles têm 2 ossos frontais separados. A mandíbula é separada com 2 ossos. Possuem baixa cefalização e o crânio facial alongado e projetado com rinário. Elevada dependência do olfato. A visão deles é relativamente pouco desenvolvida, com posição dos olhos lateralizada, retina sem fóvea e com depressão do tapete celular da retina. Garras em alguns dedos, orelhas móveis e o útero é bicórneo, com 2 camadas separadas. Então, na subordem Haploini, a gente vai ter aqui os macacos do Novo Mundo, algumas vezes denominados macacos patirrinos, pois suas narinas são bastante separadas e divide-se em 2 famílias. Calitrichidais, que são os saguis e micos, que vai ter 26 espécies, e Cebidae, macacos semelhantes ao macaco pregos, que vai contar com 58 espécies. Tem também os mico-leões, que tem mãos prenses e locomoção quadrúpede, Os cebídeos são muito maiores do que qualquer catriquídeos. Esse grupo ele vai ser os macacos pregos, macaco-aranha, os bugios. Alguns cebídeos, incluindo o macaco-aranha e o bugio, têm caudas prenses, que são utilizadas como um membro extra para poder eles conseguirem agarrar, nas árvores e conseguir se balançar. Ainda falando sobre a subordem Haploini, a gente tem aí os macacos do Velho Mundo, denominado catarrinos, devido às suas narinas próximas e voltadas para frente, que são colocados na família do Cercopithecidae, com 81 espécies, incluindo os mandris, os babuínos, os macacos, os langures. O polegar dos pés e da mão é oponível e alguns possuem bolsas laterais na face, e nenhum deles apresenta cauda prênsil. A família Hylobatidae possui gibões com braços muito mais longos que as pernas, as mãos prênsios, com polegares inteiramente oponíveis à locomoção por braquiação verdadeira, e a família Homonidae, que contém 4 gêneros e 5 espécies, de gorilas com uma espécie, Pan com 2 espécies de chimpanzés, Pongo, uma espécie de orangotango,
O Homo, uma espécie humana. Os 3 primeiros eles eram anteriormente colocados na subfamília Paraphyletica pongidae. A família Hominide incluía apenas os humanos. E essa separação não é reconhecida pela taxonomia claudista, porque o ancestral comum mais recente da família, o Pongidae, é também ancestral dos humanos. Então aqui a gente vai ter algumas características gerais dos haploíneos, né, os antropóides, uma elevação na cefalização, né, vai ter menor projeção do crânio facial, com a redução do aparelho olfativo e a ausência do urinário. A mandíbula é una, então vai ter ausência de metopismo. Uma alta capacidade da expressão facial. A visão bem mais desenvolvida, com os olhos frontalizados e visão estereoscópia. A retina com fóvea, constituída por cones, que vai permitir a visão tricomática e a ausência de tapete lúcido. Presença de parede óssea no fundo das órbitas e geralmente com unhas em todos os dedos e o útero unicórneo. Então, outra característica dos primatas é essa organização neurosensorial. Os primatas são mamíferos cefálicos, cujos cérebros são em volume ou peso superior aos outros mamíferos com o mesmo peso corporal. Os primatas têm 3 vezes mais cérebros que outros mamíferos, relativamente ao tamanho do corpo. Mas, mesmo assim, os humanos têm 3 vezes mais cérebros que os outros primatas, relativamente ao tamanho do corpo. Essa grande cefalização geralmente está associada aos primatas, porque foi adquirida numa fase mais tardia na sua evolução, através do aumento do tamanho e também pela massa do encéfalo, comparado ao tamanho do corpo, seu crescimento alométrico. Outra característica dos primatas é a frontalização ocular, que é a sobreposição dos campos oculares, permitindo ver as mesmas imagens com os 2 olhos. E nos primatas também existe o quiasma óptico, que é responsável pela visão 3D. Nas estruturas dos membros dos primatas, temos os membros anteriores, que podemos observar o húmero, que é um osso longo e o maior do membro superior, que se localiza no braço, onde é articulado com a escápula, o rádio e com a únula, que é juntado através das articulações. Temos o rádio, que é o osso do antebraço, é o mais curto dos 2 ossos do antebraço, né? E ele se estende na parte lateral do antebraço do cotovelo até o lado do punho, onde podemos encontrar o carpo. Temos também o cúbito, que é a articulação de 3 ossos que fica entre o braço e o antebraço. Nos membros posteriores temos o fêmur, que é considerado o maior osso do corpo humano, né? E dos primatas, e ele também é o mais resistente. Ele é responsável pelo suporte corporal, locomoção e movimentação. Com a evolução, nós, seres humanos, não perdemos o fêmur. Temos também a tíbia, que ela localiza-se abaixo do fêmur. Temos o perônio, que é um osso longo da perna no corpo humano, que possui uma grande largura e espessura. E é dividido morfologicamente na cabeça, corpo e maléolo lateral. Ainda sobre as estruturas dos membros dos primatas, podemos observar a presença de pés e mãos, um pouco parecida com a de nós, seres humanos. As articulações ao nível das mãos são muito flexíveis. Eles marcham apoiando os nós dos dedos no chão e não a palma da mão. Os dedos das mãos dos primatas e dos pés são mais curtos, já que o chão é muito estável.
não precisando assim de uma superfície de contato tão extensa para ele ter um equilíbrio. As mãos são capazes de movimentos de supinação e pronação. Nos primatas existem vários tipos de locomoção, como podemos observar na foto da direita. A primeira delas é a braquiação, que é onde os primatas eles vão de galho em galho e utilizando apenas os braços. E o corpo é suportado por cada membro anterior. O bipedalismo é uma forma de locomoção terrestre, onde os primatas se movem por meio de seus dois membros posteriores ou pernas. Temos também os saltos, que os primatas vão de ramo a ramo nas árvores. Um exemplo de quem usa esse tipo de locomoção é os tarsos e micos. Temos também o quadrupedalismo, que é uma forma de locomoção terrestre em que os animais eles utilizam os quatro membros. Temos as escaladas, que usam a parte da mão para subir nas árvores, né? E temos também a nodopedalia, que é uma forma de locomoção quadrúpede, em que o animal ele utiliza os nós dos dedos dos membros anteriores para apoiar o peso do seu corpo. Um exemplo de quem faz isso são os gorilas e os chimpanzés. Algumas modificações anatômicas decorrentes do bipedismo. O aparecimento da curvatura da coluna, aumentando assim a resistência e a flexibilidade. Ossos das ancas alargaram, mas diminuíram o seu tamanho. Modificação do ângulo entre o fêmur e a cintura pélvica, o que projeta o peso do corpo no centro do corpo. O fêmur ele vai aproximar o peso do corpo de novo para o centro de gravidade. Perda da oponibilidade do polegar dos pés, com maior nas mãos. Os músculos do pescoço e do crânio mais fraco, porque eles não têm cristas devido aos músculos de mastigação menos desenvolvidos. A alimentação dos primatas varia de uma espécie para outra. Os frugívoros, eles têm uma alimentação de frutos mais maduros. Uma espécie que faz esse tipo de alimentação é o mico-leão de cara preta. Eles são organismos menos especializados, com um aparelho digestivo intermediário. Temos também os faunívoros, que é uma alimentação de animais, principalmente os insetos, e a espécie que faz esse tipo de alimentação é o macaco prego. O intestino dos faunívoros é uma forma mais primitiva, tem maior dificuldade em se alimentar e eles não precisam comer tanto. É um intestino com grande capacidade digestiva e, nomeadamente, através de um intestino delgado muito comprido, com uma região absortiva bem desenvolvida e um intestino grosso um pouco mais curto. Já os folívoros, eles se alimentam de folhas, ervas e os rebentos. Uma espécie que faz esse tipo de alimentação é os bugios. É uma forma de alimentação mais especializada. Eles possuem estômagos bem grandes e saculados muito desenvolvidos, como o cólon muito desenvolvido, o intestino delgado bem pequeno e o grosso desenvolvido. O crescimento alométrico ele vai se referir à taxa de crescimento diferencial de partes diferentes do corpo. Um exemplo disso é o desenvolvimento do corpo humano, no qual o braço pernas crescem em uma taxa maior se comparado ao crescimento da cabeça. Nos primatas é a mesma coisa. Os ossos deles diminuem o ritmo de crescimento ao longo da vida de cada indivíduo. E os órgãos genitais eles vão se manter muito tempo subdesenvolvidos
apenas se desenvolvendo. A heterocromia é uma modificação morfológica que é obtida através de modificações do ritmo e da duração de determinadas fases desse desenvolvimento ontogênico. Sendo assim, são heterogeneidades no processo cronológico do desenvolvimento. Muitas dessas alterações, elas devem-se a pequenas alterações a níveis de genes reguladores. O fato de o crescimento humano ser muito retardado faz com que o homem se identifique mais em morfologia com os juvenis dos outros primatas. Eles apresentam cabeça globulosa, menor projeção da cara, olhos grandes e menor pilosidade. E a pedomorfose, ela não envelhece, ou seja, a mudança evolutiva no desenvolvimento que leva à retenção de características juvenis no estado adulto, então não envelhece. O sistema reprodutor feminino humano, ele acaba mostrando algumas marcas do bipedismo que transformam o nascimento em um acontecimento perigoso e necessitando de ajuda médica, e ao contrário dos chimpanzés e outros primatas não bípedes, os seus canais de nascimento era reto e o de nós mulheres é curvo, e o que acaba dificultando um pouco a saída do bebê durante o nascimento, precisando assim de uma ajuda médica. Já os primatas, eles não precisam dessa ajuda médica, eles dão à luz na natureza por seu canal ser mais reto.